Oferecimento Andaimes Modular, Laertes Tecnologia em Segurança, IG Piscinas e Deux Esquadrias em Alumínio. Uma parceria dos nossos patrocinadores, o tema do nosso programa de hoje é a profissão de design de interiores. E quem vai falar um pouco sobre esse assunto aqui com a gente hoje no programa é a arquiteta Denise Guarese e o engenheiro Roberto Haddad. Estamos começando o programa Casa Decor. No nosso programa de hoje, a gente vai falar de arquitetura de interiores. Agora há pouco eu falei design, mas é arquitetura de interiores. E uma das nossas convidadas que está aqui hoje para falar sobre esse assunto é a arquiteta Denise Guarese. Mas antes de falar um pouco de arquitetura de interiores, vamos falar da arquiteta Denise Guarese, né? Denise, muito tempo de profissão. Boa noite, Cissa. Obrigada pelo convite. Faz tempo que você está me convidando, nunca dá certo, né? Nunca dá certo, mas ainda bem que hoje deu. Hoje né, deu. São 32 anos trabalhando, estou completando esse ano 32 anos. E aí já fiz muita coisa, já dei aula, já trabalhei para construtora, já fiz de tudo um pouco. Já trabalhei no Conselho de Arquitetura, no IAB, já fui presidente do Instituto de Arquitetos, Núcleo de Marília, já fui diretora em São Paulo. Trabalho numa das comissões da BNT, na elaboração de normas, representando o Conselho de Arquitetura. Bem atuante a agenda, hein? Então é vasto. Mas atua ainda como arquiteta. Tenho meu escritório sempre, obviamente, meu porto seguro, né? O meu escritório está lá desde o começo, que é o meu ganha-pão, né? Que é o que eu faço, mas a gente também tem que entender um pouco o outro lado da profissão, que é a parte da legislação, para a gente atuar corretamente, dentro de uma ética. Assim como você vai tirar uma carta e falar, como que eu vou dirigir? Tem que saber o código de trânsito. Então, para ser arquiteto, tem que saber a lei. E acabei me interessando um pouco mais por ela e me envolvendo com esse assunto. Também com as entidades, fui diretora da Associação dos Engenheiros 9 anos. E aí a gente também tem que se envolver no sentido de valorizar a profissão. Sempre em função da valorização da profissão. Até depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, pelo menos um resumo sobre algumas normas, sobre lei, né? O pessoal não se atenta muito a essas questões de lei. A arquitetura de interiores é também um segmento, a gente teve aqui já falando sobre arquiteto que se especializa em sustentabilidade, outros em acessibilidade. Interiores seria mais ou menos isso, especializar numa área? Na realidade, Cissa, a nossa profissão de arquitetura ou do arquiteto é uma profissão generalista. Nós não temos especialistas, como tem o médico, por exemplo, tem o ortopedista, o dermatologista e assim por diante. Então, o nosso menu, né, de opções profissionais é muito extenso. A gente tem várias áreas de atuação. A gente chama de área de atuação e não especialidade. Então, nós podemos fazer tudo aquilo que está no currículo, né? Então, o que determina o nosso currículo escolar, aquilo que a gente estudou, a gente leva. A gente pode fazer. E esse menu é muito grande. Então, a gente pode trabalhar com paisagismo, com urbanismo, com patrimônio, com arquitetura de interiores é um deles. E aí a gente tem um leque enorme de áreas de atuação dentro da profissão. O que acontece é que, diz o bom senso, né, que ninguém é bom em tudo. Então, a gente pende para uma determinada área de atuação, que é o que a gente mais gosta de fazer, é o que a gente mais se aprofunda nos estudos, é o que a gente mais faz, ou que mais se aperfeiçoa, ou tem mais afinidade com aquele tema. Ninguém é bom em tudo, não é possível, porque o leque é muito grande dentro da profissão de arquiteto. Então, a gente tem que ter o bom senso, a humildade de falar, eu só faço isso ou aquilo, porque aquilo eu não me sinto segura, ou porque aquilo eu não tenho conhecimento suficiente, ou porque não estou atualizada, porque a gente tem que estar em permanente atualização profissional. E, de repente, a gente viu lá na escola e nunca mais se atualizou, nunca mais teve contato com esse assunto. Eu não me sinto apta a fazer uma coisa que eu não tenho um conhecimento total. Isso
realmente é importante. Agora, antes de a gente aprofundar nesse assunto de arquitetura de interiores, vamos falar com o nosso outro convidado aqui, o Roberto Haddad. Beto, obrigada por estar aqui, dando uma força aqui para o programa, levando conhecimento para quem está em casa e informação. Mas vamos começar falando um pouquinho, né? Porque engenheiro já é outra vertente, mas ligada hoje no mesmo tema. Fala um pouquinho de você como engenheiro, atuando há quanto tempo, Beto? Boa noite, Cícero, eu agradeço o convite. Eu estou um pouco mais tempo, eu estou na estrada já há 39 anos, né? Eu me formei em 78. E trabalho, desde então, eu trabalho na área de estrutura. Eu sou engenheiro civil, fiz pós-graduação na área de estrutura e me especializei na área de estrutura. Né? E é uma área também muito importante na construção, né? Porque a parte estrutural é a que sustenta e alicerça toda uma obra, principalmente edificações verticais. Não é, Isso, é muito importante em toda obra civil, né? Toda obra civil e basicamente tudo aquilo que é necessário, que tem equilíbrio, tem carga e tem solicitação, você precisa de uma análise de estrutura. Né? Então, é um campo bastante vasto. E bem delicado também, né? Exige muita concentração, né? Hoje está bem mais facilitado, quer dizer, o estado da arte caminhou bem. Hoje a gente tem ferramentas muito importantes que faz com que a gente consiga comprovar os modelos matemáticos que antes a gente fazia tudo mais ou menos na mão, quer dizer, fazíamos tudo na mão. Hoje você tem a parte de informática que ajuda demais, você tem simulações numéricas, mas de qualquer modo é bastante trabalhoso, só que é de grande satisfação, é uma atividade extremamente gratificante. E onde entra a engenharia na arquitetura e no interiores? Em tudo, absolutamente tudo. Assim, tudo. Parece por aí. Na arquitetura, a engenharia ela veio depois da arquitetura. Né? Ela veio para disseminar mais o talento do arquiteto. Ele precisava criar coisas, ele precisava de técnicos que executassem e não necessitasse da presença física dele. Né? Então aí apareceram os técnicos, os mestres, e aí acabou aparecendo a faculdade de engenharia, onde as técnicas foram desenvolvidas para dar suporte à arquitetura, para dar suporte à criação do arquiteto. E hoje, com o desenvolvimento dos espaços e dentro de interiores, o que a estrutura faz? Trabalha demais, absolutamente, mas muito. Vamos pôr um exemplo aí. Há 10 anos atrás, todas as estações de metrô, CPTM, coisa assim, tinham escada rolante, e não tinham essas exigências de acessibilidade. Todas elas foram adaptadas. Eu tive o prazer de trabalhar em várias delas, CPTM e metrô, fazendo acessibilidade, ou seja, atendendo a uma exigência da arquitetura de interiores. Né? Já trabalhei em aeroportos, onde os arquitetos precisam estabelecer painéis, totens, lojas, coberturas, mezaninos e torres de refrigeração. Você precisa de um engenheiro estrutural. Então a gente anda de mão dada o tempo todo. E o engraçado, que o Beto falou, veio a arquitetura, depois a engenharia. Isso. A gente tem, não sei porque, a sensação que a engenharia veio antes da arquitetura. Por que a gente tem essa sensação, Denise? É assim, eu vou complementar o que o Beto falou. Na realidade, assim, eu faço o que todo mundo vê. Ele faz o que ninguém vê. Se Deus quiser. Quando vê, porque caiu, porque trincou. É bom que você veja. É bom que não veja, né? Então, na realidade, assim, o trabalho dele não aparece, né, teoricamente, porque não é a vitrine. A vitrine é o trabalho do arquiteto. E, na realidade, assim, a profissão... Por que a gente pensa ao contrário, né? Porque a profissão... Diz a lenda, né, que a profissão mais antiga do mundo é o arquiteto, porque falam que Deus é o arquiteto do mundo, né? É do universo. Mas, no Brasil, a gente teve um atraso. A arquitetura veio depois da engenharia, porque as primeiras faculdades foram da engenharia e quem queria ser arquiteto tinha que cursar a engenharia para se formar, se especializar em arquitetura. Então, ele se formava engenheiro-arquiteto, que era o pai do Miguelzinho, o pai do Custódio. Eles eram engenheiros arquitetos porque é o pessoal da velha guarda. Então, eles faziam engenharia para se formar
para sair arquiteto. Então, o título deles era engenheiro arquiteto. Mas é a profissão mais antiga do mundo, é arquitetura. E a gente tem que trabalhar junto, né? Assim, uma coisa não vive sem a outra. Na realidade, eu projeto e ele faz para em pé. O que seria do Niemeyer se não fosse o pobre coitado do engenheiro que fez todos os cálculos para ele? Aquelas curvas todas, aquela lâmina de concreto, jamais pararia em pé com uma folha de papel. Né? Então, inclusive, eu mesmo não sei o nome desse engenheiro, se ele é famoso, né? Porque são bastante famosos. Eu, pelo menos, sei não me recordo o nome, tá vivo. Ele editou um livro agora, há pouco tempo. Tem um livro, até preciso comprar esse livro. Aí um dos primeiros é o Joaquim Cardoso, um engenheiro que fez Brasília. Era um gênio. O último, agora, que acompanhou o Dr. Niemeyer, foi o José Carlos Susequinde. O cara é genial. Imagina alguém... É genial. É vivo, trabalha, atua... É absolutamente genial. E tem esse terceiro que eu não me recordo o nome, que trabalhou, que foi ele quem fez aquele museu de Niterói. Lindíssimo. Bom, aquilo é lindo, né? Aquilo é lindo. Aquilo é absolutamente maravilhoso. Aquela escada. Museu novo, esse museu novo que a gente vê, né? Isso, na mídia. Novo. Aquilo parece uma nave pousando. Aquela escada é absolutamente... Você esteve lá, Beto? Não, eu nunca fui pessoalmente. Eu acho uma das obras mais lindas dele. Uma das coisas mais lindas. Você olha... Desculpa, dele. Não. Mas você olha o meio onde ele está inserido, parece que foi feito ali. Está numa cabeça de rocha. Não tem outro lugar para se colocar aquilo, não tem outra obra para se colocar naquele lugar. A Denise está falando que teve lá, Denise? Eu já fui, não entrei no museu, fui do lado de fora, e tem uma outra obra em Niterói também que ele fez, no caminho de Niterói, que também tem essa curva, essa escada, essa rampa. Mas uma coisa que a Cissa falou, que eu ia até completar, é que assim, ninguém sabe o nome do engenheiro. Eu realmente só lembro o nome do Niemeyer. A gente sabe porque a gente é da área. Mas se você pegar aí na mídia... Nós leigos, né? Não sabe. Né? E assim, eu também não lembro o nome de todos e tive a oportunidade de assistir uma palestra do Niemeyer com o engenheiro junto. Sim, sempre acompanha. Com o Susequinde. E aí ele ia falando, ia desenhando com a rapidez com que ele fala, ele desenha. E o pobre do engenheiro ia explicando como que ele calculou aquilo, né? Então, assim, é espetacular, né? Assim, é tão espetacular quanto o projeto, né, de arquitetura, ele explicar como ele pensou a estrutura. Mas a gente que é da área, a gente até conhece, mas o pessoal leigo não ouve, não é divulgado, né, fica lá como coadjuvante. Mas é ótimo, é bom isso, né? É bom isso, porque até eu digo isso aqui, se você tirar o arquiteto do meio, no nosso meio, né? Eu acho que o progresso das formas e o progresso da própria engenharia, do numérico da engenharia, seria muito mais lento. O arquiteto cria o desafio. E o engenheiro coloca o desafio em prática. Adora desafio. E busca as escolas, né, e nos treinam, né? Os grandes cientistas da engenharia. Eu sou só engenheiro, mas tem os cientistas da engenharia que fazem a ciência, fazem a ciência parecer fácil para técnicos como eu. Voltando ao comentário lá que a Denise fez do arquiteto do universo, né, que isso é fato, eu acho que, de repente, essa questão do engenheiro, né, a gente achar que o engenheiro veio primeiro, é um pouco a gente voltando lá décadas atrás, que os homens se formavam em engenharia, advocacia ou medicina. Isso. Acho que tem um pouco disso, né, da gente achar que a engenharia vem antes da arquitetura. Seria isso, Beto? É exata, né? Da parte de exatas, e tem um número talvez tenha um número muito maior, porque você precisa de um número as especialidades são bastante amplas, né? Você tem engenharia de estrada, você tem engenharia de estrutura, você tem engenharia de custos, você tem engenharia de saneamento, você tem ambiental, você tem N, e que são especialidades. Você precisa se especializar nessa área para atuar, diferentemente do arquiteto. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, então não compensa nem eu fazer a próxima pergunta agora, mas eu vou entrar num detalhe, aproveita porque aqui assim a gente programa uma coisa, mas vai aparecendo novos assuntos.
E nessa questão estrutural, eu mesmo fico fascinada. Eu acompanhei desde o do terreno a construção do Residencial Moreira, ia lá na obra e ficava imaginando nossa sustentação, né? E lá são só 9 andares e a gente sabe de prédios que tem 70 andares, né? Qual que é o prédio mais alto de referência, Beto? Hoje o Califa está com 700 e alguma coisa. Andares? Metros? 700 metros. Tem um desafio de chegar quase a milha é o desafio. E tem em acho que planejamento, e é coisa de 1 quilômetro. É uma bestial. Nossa, 9 eu já achava. Foge, absolutamente. Foge. É uma coisa fantástica você ver, né, aquilo subindo. Quem acompanha de perto uma obra, e principalmente eu que sou leiga, a gente fica admirando. É uma criação mesmo, né? É um desafio. Imagina a logística disso, de transporte, de chegar coisas, tirar coisas, elevador, e toda parte. Você imagina. Aprendi bastante coisa nessa obra, Beto. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta falando daqui a pouco com o Beto, aqui com a Denise, sobre arquitetura de interiores.